Eu me vendo tipo, como uma mulher negra, que vários espaços não foram feitos, né, como eu falei, para a população negra, não foram feitos para mulher. Então, quando eu paro para pensar nisso, eu sou assim uma pessoa vitoriosa, de ver que eu tenho oportunidade que muita gente tem um perfil parecido comigo não tem. Os cientistas estavam querendo explicar por que alguns grupos avançavam tecnologicamente mais do que outros. Então criou-se o conceito de raça. Racismo, então, vai ser a ideia, a noção de que nós temos uma hierarquia de pessoas baseadas na raça. Entenderam que as raças estavam divididas em 3 grandes grupos: a raça branca, a raça amarela e a raça negra. A raça branca estaria no topo de uma pirâmide hierárquica de desenvolvimento social, abaixo a raça amarela e abaixo da raça amarela a raça negra. Essa noção de que existe uma raça superior, que é a branca, foi utilizada para escravizar as populações negras e indígenas. Se vai pensar, por exemplo, em relação a desigualdades de classe, elas estão estruturadas a partir do racismo. Se a gente pensa em desigualdades de gênero, elas também têm um recorte de raça. Se a gente pensa em vários tipos de acesso a bens diversos, a empregos, a universidade, tudo isso está baseado na raça. E aqui no Brasil, a gente, então, por muito tempo, negligenciou essa discussão. Um país que nega sua própria história é um país que vai repetir seus piores vícios de forma cíclica, né? Escravizou pessoas por 400 anos. Não foi pouco tempo, não foi 10 anos, foi 400 anos da história do Brasil, desde que os portugueses invadiram aqui. A gente escravizou essas pessoas e depois a gente negou que existisse uma desigualdade. Não existe raça, somos todos humanos, ninguém precisa discriminar ninguém. Porém, nós vemos nos dados que existe uma disparidade enorme, né, entre as populações. Nós podemos definir de 2 formas o racismo na atualidade. O racismo interpessoal, que é o racismo das relações, da relação pessoal entre os indivíduos, que se dá em diversas esferas. Isso se dá numa porta do banco, quando uma pessoa negra vai adentrar ao banco e a porta giratória tranca para o negro, mas não tranca para o branco. Quando o negro adentra, né, ao estabelecimento e as câmeras de segurança vão perseguindo as pessoas negras, ou os seguranças vão perseguindo, né, os negros dentro dos shoppings, dentro dos mercados, lojas de conveniência. Eu sempre fui acostumada a estar em espaços que não foram idealizados para negros. No ensino fundamental eu tive a oportunidade de estudar em escola particular. Depois no ensino médio eu estudei numa escola boa, que foi no Instituto Federal, no IFSC. Então eu sempre tive muito contato mais com brancos do que com negros, assim. Eu tenho muitas amigas brancas e às vezes a gente vai nos lugares e digamos assim que eu sou sempre a que fica por último, sabe? Em questão assim afetiva, já me incomodou bastante. Mas como ao longo desse tempo eu também adquiri uma consciência, um amadurecimento sobre, hoje em dia não me atrapalha tanto, mas assim, pra mim é uma coisa visível. Já comentei com as minhas amigas, né, tipo, comigo acontece isso e isso, com vocês não acontece. Elas ficam, Anne, na verdade porque tu é muito séria, tu é muito fechada, tu não tem uma postura favorável para as pessoas chegarem em ti. Mas a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com meninas negras, tipo, da minha faixa etária, a gente comenta isso uma com a outra e é unanimidade, basicamente, assim. E nós temos um outro componente contemporâneo, que é o racismo institucional. O que é o racismo institucional? É quando o agente representando o Estado, ele deixa de cumprir a sua função por considerar que aquela pessoa não merece ou não tem direito àquele serviço.
quando um policial não socorre um rapaz negro, por exemplo, vítima de bala perdida, por considerar que o negro está relacionado com a criminalidade, sem investigar se aquela pessoa, no caso específico, está envolvida ou não com o delito. Os homens negros, eles são ensinados desde sempre a não correr quando vê a polícia, a andar sempre com documento, porque a polícia pode bater, porque tu sempre pode ser considerado um vagabundo. Vão ser as pessoas que vão estar nos presídios, por exemplo, né? O encarceramento dos jovens negros é preocupante. Vão ser os jovens negros que vão ser maiores vítimas de homicídios no Brasil. Então, tem uma série de questões que estão relacionadas a isso. E ao fato, por exemplo, de ganharem menos, né? As mulheres negras, então, mais ainda, né? Qual é o local da mulher negra por excelência na sociedade brasileira? Que senão o local de um subemprego que está relacionado muito à prestação de serviços, como a limpeza, as empregadas domésticas que a gente tem hoje. São as mulheres negras. Sempre tem um macho, né? Vamos pro segundo ônibus do dia. É só o segundo, hoje são 6, gente. Essa é a cara do proletariado estudantil. As políticas de ações afirmativas, ela promoveu uma inserção tanto no ensino público quanto no ensino privado, um contingente populacional negro bastante significativo, e isso teve uma alteração, promoveu uma alteração, né? Porém, ainda nós somos poucos. Os negros nas universidades públicas ainda não somam 20%. E isso é totalmente díspare com a representação e a população negra que existe dentro do Brasil, que é de mais ou menos 54%. Porque se tu tem uma desigualdade, tu parte de um ponto desigual, como é que tu vai ter as mesmas oportunidades? Como é que tu vai conseguir acessar os mesmos locais se tu nunca teve oportunidades iguais? Aí chega na hora da prova, tu tem que saber as mesmas coisas. As ações afirmativas é uma medida que, como muitos falam, né, como muitos falam, e não é verdade, não é uma medida comunista, muito pelo contrário, é uma medida estritamente liberal, né, de reconhecimento de que a igualdade formal ela só pode ser conquistada a partir do momento que existe igualdade material. Ela não pode ser pensada como um fim em si mesma, ela tem que ser pensada com um conjunto de outras medidas para que, sim, consiga combater essa desigualdade, tanto material quanto formal, e aí sim, quem sabe, dizer que nós somos uma sociedade com igualdade de fato. Se o tema do Enem for o racismo, eu sugiro ao estudante, né, que proponha justamente isso que a gente vem discutindo, né, ações no campo da educação, uma mudança de mentalidade dos indivíduos nas suas relações interpessoais, né? Entendendo que o diferente não é o mal, né? Que o diferente de mim é o outro, mas aquele outro em relação a mim também, para ele também eu sou diferente. Não há uma hierarquia entre os grupos humanos. Colocaria como uma das prioridades dos governos no enfrentamento ao racismo. Diria sobre a questão das escolas, das universidades, mas diria também sobre a formação em outros níveis profissionais. Por exemplo, na segurança pública. Não é à toa que os policiais saem enquadrando os jovens negros. É porque eles aprenderam desde sempre assim, é porque eles são estimulados a fazerem batida em jovem negro. Tem que rever
isso em relação às profissões, sabe? Tu tem que fazer uma discussão em nível de formação, sim, mas tu tem que fazer uma discussão mais ampla. Abordar essa questão da educação no ensino fundamental, mas também chamaria a responsabilidade das universidades. A gente tem racismo acontecendo na saúde e, por exemplo, a questão dos partos, né, a violência obstétrica que atinge principalmente as mulheres negras. Por quê? Quem sai dos cursos de saúde? Quem são os médicos? Estão discutindo isso nesses cursos ou não? O aluno pode estar focando em ações do governo, nas políticas públicas, né, voltadas justamente para combater o racismo e suas desigualdades, propor, por exemplo, a equiparação dos salários entre brancos e negros, entre mulheres e homens, pode propor, por exemplo, uma maior representação de negros na política, pode pensar outras formas também de combate ao racismo, como, por exemplo, a educação. Mas aí tem que começar. Tem que agora vai aumentar o. A minha aula começa daqui a 12 minutos, nas aulas da noite da 9ª fase, porque a gente tá sempre reclamando da vida, que nunca tá bom, mas se for olhar bem, eu sou uma mulher negra que tem uma família, né, tipo, eu tenho uma família que eu amo, minha família me ama, eu tenho amigos que eu sei que eu posso contar. Eu estudo numa instituição de ensino que é tida como uma das melhores do Brasil. Eu faço um curso de graduação que é tido como um dos cursos de prestígio social, então eu me vendo tipo, como uma mulher negra, que vários espaços não foram feitos, né, como eu falei, para a população negra, não foram feitos para a mulher, então quando eu paro para pensar nisso, eu sou assim uma pessoa vitoriosa, de ver que eu tenho oportunidade que muita gente tem um perfil parecido comigo não tem. Não, depois. Não,